de 2022, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Suzanápolis. Então, boa noite a todos. Sob o nome e a proteção de Deus, eu declaro aberta essa sessão. Nesse momento, gostaria de convidar o nobre vereador José Novaes para fazer a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Salmo 46, dígito 1, 2. Deus é o nosso refúgio e a fortaleza. Socorro vem presente na angústia. Portanto, não teremos, ainda que terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Dando início, então, ao expediente, gostaria, então, de pedir ao nosso senhor nobre secretário que faça, então, a leitura da emenda número 01/2022, referente ao projeto de lei executivo número 53/2022. Proposta de emenda modificativa número 002/2022 ao projeto de lei executivo número 53/2022. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2023 e da outras providências. Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Suzanápolis, São Paulo, e regimento interno, vem propor a emenda modificativa no artigo 9º do referido projeto de lei número 53/2022, de 29 de julho de 2022, passando a ter a seguinte redação. Artigo 9º. Nos moldes do artigo 165, inciso 8º, da Constituição e do artigo 7º, 1 da Lei 4.320/1964, a lei orçamentária pode conceder, no máximo, até 5% para abertura de créditos suplementares, incluído nesse percentual a transposição, remanejamento e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Justificativa. A alteração do índice de 15% para 5%, referente à autorização para realizar transposição, remanejamento e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Previsto no artigo 9º, o índice passará de 15% para 5%, referente à abertura de créditos suplementares, fazendo-se necessário para o bom andamento fiscalizatório desta colenda Casa de Leis, visto que, com a redução dos índices, obrigará o Executivo a um maior cumprimento do planejamento orçamentário inicial. Portanto, sua modificação terminará maior participação do Poder Legislativo Municipal na sua função primordial, que é de fiscalizar. Suzanápolis, 4 de outubro de 2022. José Novaes Santos, vereador. Paulo César Ferreira, vereador. Sala das Suas Boas, vereador. José Corvaldo de Assis, vereador. Obrigada. Vice-presidente. Não tendo mais matérias aqui no expediente, encerro, então vamos para a ordem do dia. Nesse momento, então, peço ao senhor secretário que faça a confirmação do quórum para a gente dar seguimento, então, na ordem do dia. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, como vereadores, senhor presidente, informação 100% da casa, portanto, a legitimidade para os trabalhos de hoje. Muito obrigada. Nesse momento, em discussão, então, a emenda número 01/2022. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhoras e senhores colaboradores da casa, nobres vereadores, eu sou favorável a 5% por manter a imagem da credibilidade da casa, mantemos a imagem de vereador do legislativo. Foi uma palavra aqui importante, né? Quando você coloca em xeque alguma situação. Eu acho que mais de 5% vai colocar em xeque o legislativo. Porque 15% significa
todo o orçamento. Não precisa passar nada aqui. Vai ser formalidade de pastas que vai passar aqui no ano que vem. Então, olha a condição que chegou o legislativo. Para mim é vergonhoso. Eu faço muito exercício para ter uma cabeça pensante. Então, eu acho vergonhoso o legislativo cumprir um papel desse. Nós estamos na 7ª legislatura, isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu. De orçamento livre, nunca ocorreu. Então, não haverá necessidade do legislativo. Não haverá necessidade do legislativo. E quando você vota 1%, eu já tive aqui na casa, quando votou 1%. Isso não impediu em nada do que trabalhar. E eu também nunca vi a situação que ocorreu nesses 2 primeiros anos de mandato. Dessa empolgação entre todos de fazer acontecer, de ver realizar, fazer bem feito, fazer melhor. Fazia muitos anos que eu não via isso. E isso está ocorrendo aqui. Então, acho que a partir de hoje, eu acho que todos precisam começar a pensar um pouco mais da credibilidade. Porque credibilidade você tem ou você não tem. Eu acho que o que pode ser decidido aqui pode estar desmanchando a credibilidade. Eu penso assim. E eu tenho certeza que muitos vão pensar assim. Porque aí passa de ser uma desutilidade legislativa. E assim vai ser ano que vem, se não ocorreu o que foi feito aqui. Então, cabe cada um tomar uma decisão, cada um que é vereador igual. Eu respeito pra caramba a posição de cada um. Só que a credibilidade é um todo. A credibilidade é um todo. Tá? Aqui, se alguém que um vereador fazer alguma danura, ele vai manchar não só o nome dele, não. É toda a casa. Nós somos um todo. Aqui não existe time de prefeito e time de oposição. Todos nós somos vereadores iguais para o município. Todos votamos iguais, eu tenho certeza absoluta disso. Tanto é que aqui nunca veio um projeto que se tratasse de maneira menor. Então, se houver essa repartição, eu vou ficar muito sentido. Eu acho que não vai valer a pena. Eu agradeço, senhor presidente. Obrigada. Mais algum vereador? Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, companheiros vereadores. Eu falaram 3, 1, 15, e eu opinei pelo que nós fizemos no ano passado. No ano passado, não, esse ano, né? Que a gente está exercendo esse ano. Como foi bastante bacana o trabalho desse ano, né? Um trabalho bastante transparente. Agora vocês veem, nós temos cada 15 dias uma sessão, né? Qual trabalho nós temos aqui hoje? Né? Temos um projeto de recursos e orçamento. Então, com os 15%, isso aqui vai reduzir 3 vezes menos. Mas respeito a opinião de vocês, né? Cada um faz aquilo que achar que é melhor. Eu opinei por dar continuidade naquilo desse ano que a gente está terminando aí. Para mim foi bastante aproveitado, bastante transparente, que a gente viu aí o empenho do prefeito, fazendo tudo que pode, né? Então, por isso, tenho certeza que não vai atrapalhar nada. Mesmo que se fosse 1% não iria, mas nós só iria trabalhar um pouco mais. Nós iria participar mais dos recursos, né? As demandas teriam que vir mais aqui, mas essa é a minha opinião. Fica aqui a meu pedido da emenda por causa disso, mas nada vai mudar o trabalho nosso aqui dentro da Câmara. Era só isso. Você observa, Sim. uma colocação. O primeiro ano, bem lembrado de Vossa Excelência, o primeiro ano de mandato, nós trabalhamos com a porcentagem do mandato passado. Foi dado 15%, né? Era 15%. Foi dado 1%. 15%. 1% foi dado. Foi discutido ali, Paulo. Não, foi na Câmara passada. O ano passado foi sob números do mandato passado. Então, Porque sempre de um mandato para o outro. Foi 1%. Eu não trabalho com 15% no primeiro ano. Eu não trabalho com 15% no primeiro ano. O último ano que vocês aprovaram? Não, no último ano nós aprovamos o mandato para o próximo mandato. É por cautela judicial, por cautela legislativa, foi dado 1%. E o ano passado, esse ano foi maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, eu zelo muito pela credibilidade. Eu penso que os nobres pensam muito nisso. Terminei. Agradeço a Vossa Excelência pela parte. Obrigada. Mais algum vereador? Coloca a palavra.
Eu sou favorável aos 5%. Eu vou dizer o porquê. Como o vereador diz aqui, quis dizer, né, que se nós dar os 5%, vai, como é que ele se dizer, né? Nós não estamos aceitando a situação e o prefeito trabalha. E desde os 2 anos que ele dá para cá, eu sentei aqui, eu estudo bem, eu converso um com o outro, nós temos sempre dando um consenso. Só que eu quero deixar bem claro, eu não quero que saia aqui e fale assim, ó prefeito, o fulano não te deu os 15% porque ele não quer deixar você trabalhar. Eu acho que isso aí eu tenho minha opinião, como todos aqui têm opinião. Eu respeito a do João, eu respeito a opinião de todo mundo. Eu sei que isso eu conheço o lugar que eu moro. E eu acho isso coisa mais feia. Respeito igual eu respeito a opinião. De cada um quer que respeite a minha. Entendeu? Porque, hipótese nenhuma, se eu der 5, se eu der 15, eu vou evitar que o prefeito trabalhe. De jeito nenhum. Eu sou fiscal do povo, eu fui eleito pelo povo e eu tenho que trabalhar para isso. Eu não quero vir aqui só entrar e votar e sair embora, não. Não é esse meu papel, não. Entendeu? Como todos aqui estão entrando para isso. Nós votamos na outra 5, beleza, entramos no consenso. Eu achei que na outra foi muito mais organizado que essa. Foi muito, porque sentamos, até o Léo e o Coelho falou nisso, e eu também achei que foi muito mais organizado que essa. Só que é uma coisa que antes de votar tem que pensar muito bem. Eu penso assim, e respeito a opinião de cada um. Só que eu não quero que depois chegue lá, e se eu chegar na prefeitura, o prefeito me olhar com a cara fechada, eu chamo ele num lugar que for. Ó, então eu não sirvo para ser vereador, estou saindo daqui, você não vai ver aqui na prefeitura mais. Eu chego e falo, eu não tenho vergonha de falar para ninguém. Eu respeito a opinião de cada um, só que não vem querer taxar eu lá fora não, que vai escutar. Eu sei que aqui na vila nem vai querer taxar o outro. E eu vou explicar o porquê, que eu tenho opinião, só que eu vou falar, ó, a minha opinião é essa e a opinião do menino é dela, e eu respeito a deles. Só que eu quero que respeite a minha também. Eu não estou aqui para taxar prefeito, para fazer nada com prefeito. Eu estou aqui para fiscalizar, o meu papel é esse. Eu fui eleito pelo povo para isso. Entendeu? Obrigada, senhor. Mais um morador? Eu passo a presidência para o senhor para fazer uso da palavra. Com a palavra, a senhorita vereadora Sara. Peço permissão para fazer uso da palavra sentada. Sim. Obrigada. Então, assim, eu também sou favorável ao 5%, apesar de, infelizmente, não votar, mas eu vejo assim, todos nós somos vereadores, o mínimo que a gente tem que ter o compromisso é entender um pouquinho de orçamento, né? É entender um pouquinho do nosso papel aqui, que é fiscalizador. O prefeito ele é executor, nós somos fiscalizador. As peças orçamentárias, fomos nós que votamos. A gente não está votando numa peça orçamentária do prefeito anterior. Nós estamos votando a do atual prefeito. Então, ele que teve a capacidade de ir lá, elaborar o orçamento dele, as leis de diretrizes dele. Então, pera lá. Então, em cima disso, ele queria... Isso aí a gente votou aqui. Agora, ele quer modificar até 15% sem aqui saber de nada. É correto isso? Será que... Como é que vai ficar em nossa imagem? Eu acho que isso não diz nem ao senhor prefeito. Diz mais muito sobre nós. Não é nem sobre ele, que ele vai continuar executando o serviço dele. E ótimo, né? E a população batendo em palma. E, às vezes, perguntando para o senhor vai ser o último a saber. Por quê? Se nem passou nessa casa. Que respaldo que o senhor vai ter, ou o senhor, que respaldo que vocês vão ter quando o morador perguntar alguma coisa? Que respaldo? Nenhum. Não aprovou nada. Pegando um gancho do senhor Zé Novaes, se hoje a gente vem, às vezes, vota um projeto, que bom, vai ficar todo mundo de férias, todo mundo ganhando um salário bom no final do mês, sem trabalhar, sem fazer aquilo que ele se propôs, ser eleito para ser fiscal do povo. Então, assim, eu acho que o prefeito está trabalhando super bem, eu apoio, apoio em tudo, tanto é que tudo que ele pede que esteja dentro da legalidade, dentro da moralidade, eu aceito, bato palmas, ótimo. Agora, eu não posso pegar e dar um tiro no meu próprio pé
para facilitar a vida de alguém que nem precisaria ser facilitada, ele está fazendo um ótimo trabalho. Por que é esse 15%? Isso nem passa uma boa impressão. O que eu quero esconder que não venha para cá? Nunca foi negado uma extraordinária nessa casa. Às vezes, tem pessoas que às vezes até do lado dele não vêm para a sessão, mas eu sempre vim. Eu nunca faltei numa sessão aqui. Então, eu sempre vi. Então, trabalhar, eu vou continuar trabalhando, mas com honra. Eu agradeço a Deus, porque eu entrei de cabeça erguida, eu vou sair de cabeça erguida, porque eu não devo favor para ninguém, eu não sou capacho de ninguém, eu consigo votar por mim mesma, eu consigo olhar no olho na cara de um eleitor meu. Semana passada, quando eu estava pedindo voto, uma pessoa virou para um candidato meu, estadual e federal, a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, é muito bom conversar com você, porque você olha nos olhos, eu consigo ver a verdade no seu olho. Que bom que eu vou continuar assim. A hora que eu olhar para a cara das pessoas, eu consigo ter argumento. E eu respeito a opinião de cada um. Só que nesse quesito, eu vou ser penalizada por algo que eu nem votei. Então, a população ela também precisa saber. E vai saber. Você entendeu? E vai saber. Porque nós precisamos ser muito transparentes, para que a gente também não dê um tiro no nosso pé, para às vezes passar a mão na cabeça de alguém. Então, cada um tem o direito de votar. E, infelizmente, a gente é a minoria. E isso não é taxado como uma oposição, porque eu acho que a gente é uma oposição aqui, como o vereador Paulo falou, a gente é uma oposição como nunca se existiu aqui, que zela, que colocou a política de lado e zela pelo bem da população, colocando a população em primeiro lugar. E a gente não precisa disso, a gente não precisa que ninguém faça algum tipo de favor para que a gente mude os nossos conceitos. Então, assim, agradeço a Deus mesmo pela possibilidade de ser sincera, de conseguir trabalhar com honestidade, e isso não é sinônimo. Honestidade isso, não é sinônimo, às vezes, de ser capacho. São coisas totalmente distintas. Eu continuo trabalhando, sim, para o bem do município, continuo apoiando, sim, as ações do prefeito. Agora, 15% passar aqui, tirar o direito da Câmara legislar, desculpa, para mim isso é uma palhaçada e eu me sinto aqui um palhaço com um nariz aqui vermelho. Não permito. Eu estou na minha fala e eu não permito. Você fala da sua vez. Então, é exatamente assim, cada um tem o direito de falar, eu estou falando o que eu entendo e cada um tem o direito de falar, assim como todo mundo teve o direito de colocar emenda ou não. Se essa emenda não tivesse proposto pelo senhor e pelo senhor, teria passado aqui 15%. Infelizmente, a gente é a minoria, eu nem voto ainda. Mas a população precisa saber disso. Ela tem que parar de ser enganada. Onde eu vi muito vereador aí falando assim, esse ano o meu prefeito vai trabalhar bem, vai trabalhar com 15%. Que vantagem que é isso? Que vantagem que é isso? Se eu fosse prefeito, igual falou da Cecília, eu trabalharia com 1%. Deixa a Câmara participar, tem que ser fiscal do povo, tem que saber onde está gastando, o que está indo com a saúde, o que está indo com a educação. E eu perco a paciência mesmo, porque isso me tira do sério. A gente ser tratado aqui, entendeu? Tratar a população como se, você entendeu? Não tem que ter responsabilidade nenhuma, é dinheiro do povo, é dinheiro do meu imposto, do imposto da população. Isso aí é credibilidade, que a minha vai por baixo, sabe por quê? Por conta de outras pessoas. Então eu falo mesmo, porque eu vou pagar um pato que eu não tenho culpa. Mas eu voto sim no 5% e não porque eu sou contra o prefeito, muito pelo contrário. Eu voto 5% porque eu sou a favor da população. Eu voto 5% porque eu quero trabalhar, porque eu quero fiscalizar. Eu voto 5% porque eu quero saber o que o prefeito está mudando nas peças orçamentárias, que foi aprovada por essa casa. Se às vezes eu faço uma peça orçamentária, às vezes até um pouco interessante, um pouco desinteressante, eu consigo às vezes mexer, ou às vezes se eu faço alguma coisa bem planejada, às vezes eu não preciso nem mexer tanto. Mas o que eu acho que a gente não pode é simplesmente ver o navio passar e a gente não sabe nem que direção que ele vai. E é isso. Muito obrigada, senhor Zé Novaes, pelo seu falar. Mais algum orador? Então, por palavra. Boa noite, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, mesa. Boa noite, nobres pares. Eu acho que a senhora precisaria só ter um pouco mais de modos para falar quando se tratar dos nobres pares. Nós não somos um bando de capachos. Nós temos a nossa opinião. Assim como a senhora disse
que aqui para nós, que a nossa função é fiscalizar, é direito da senhora fiscalizar e de qualquer um dos pares toda e qualquer emenda, toda e qualquer obra do nosso município. O fato de nós aprovarmos ou não 15, ou 5, ou 1, ou 7, ou quiçá quantos for, não dá direito nenhum dos pares chamar ninguém aqui de capacho e nem falar que nós não estamos sendo transparentes com a população. Muito pelo contrário. O trabalho do prefeito, junto conosco, tem sido transparente. Eu, em momento algum, jamais vou permitir que uma pessoa me chame de capacho, porque eu não sou capacho. Eu sou vereador, assim como a senhora é. Tá? Se os nobres, eles vão ouvir o que a senhora disse e ficar de boa, tudo bem. Eu não vou ouvir e vou deixar por isso, não. Eu acho que a senhora tem que ter um pouco mais de postura em relação a quando a senhora for falar dos nobres pares. Eu não sou capacho, tá? A minha opinião aqui é tão válida quanto a sua. A senhora, por exemplo, a senhora não deveria nem votar. A senhora sabe muito bem que a senhora é presidente da casa. A sua opinião é válida, mas agora a senhora não pode causar um transtorno dentro de uma sessão, aqui causar uma desordem dentro da casa, falando que a gente é um bando de capacho. Eu não sou capacho, eu sou vereador, eleito pelo povo e devo, tá? Eu devo toda a satisfação que o povo me procurar. Se a senhora não sabe das coisas, ou se outros nobres pares não sabem o que acontece no município, talvez não seja por falta de tempo, de projeto, de passar por essa casa. Talvez é porque a senhora não tenha tempo. Mas eu sei das coisas que acontecem no município, eu procuro me informar, assim como outros pares eu tenho certeza que também faz da mesma forma. Agora, a senhora me desculpa, a senhora não pode colocar uma fala dessa forma. Eu vim aqui hoje para votar e quando cheguei aqui eu me deparei com essa emenda. Eu disse aqui no começo, quando nós começamos a reunião, quando nós estávamos fora da sessão, que nós podíamos ter feito essa reunião antes mesmo de fazer uma emenda. Mas nós, quando chegamos aqui, nós tínhamos uma emenda. Então quer dizer o quê? Se chegamos aqui já tinha uma emenda aqui nessa casa, então nós temos que simplesmente acatar essa emenda? Não. Eu não tenho essa obrigação. Ele, meu nome para aqui, esse, nenhum tem obrigação nenhuma de acatar nenhuma emenda que está posta aqui dentro dessa casa. Nós temos nosso direito de votar sim ou não votar. Agora, nós não podemos aqui atacar uns aos outros porque nós temos ideologia diferente, pensamentos diferentes, ou ideias diferentes, ou opinião diferente. Então, eu gostaria sinceramente que a senhora desse um pedido de desculpa para nós. A senhora não pode falar dessa forma com a gente e colocar isso numa sessão. A senhora precisa aceitar as opiniões aqui dentro dessa casa. Não é porque a senhora é presidente que a senhora vai chegar e falar dessa forma conosco. A senhora precisa entender que nós somos tão eleitos quanto a senhora. A senhora está na presidência? Ótimo. Mas agora, daí a senhora querer colocar, ou usar dessa prerrogativa para querer falar e colocar a gente contra a população, eu não tenho problema nenhum com a população. E se a população tiver alguma coisa que querer saber sobre o que está passando no prefeito, eu tenho liberdade, assim como qualquer um dos nobres pares, de chegar e ir até a prefeitura e saber o que está acontecendo. O que é essa obra aqui? Mas como está? Todo mundo tem direito. Todos nós. Inclusive os munícipes. Então a gente não pode aqui usar desse momento para querer fazer um trampolim político disfarçado de outra coisa. Tá? Eu não acho que a senhora foi correta conosco nessa noite. A senhora me desculpa, mas essa é a minha opinião. Tá? Boa noite. Desculpa aí e obrigado pelo meu espaço. Senhor Zelonair, você passa a presença, o senhor pediu o início da palavra. Com a palavra, vereador. A senhora vai debater? Vou fazer um esclarecimento. Quando eu falei, eu não falei como presidente, eu falei como vereadora, que eu fui eleita, e passei então a presidência do senhor Zelonair, na qual eu fiz o uso da palavra. Eu não falei que ninguém era capaz, eu falei que eu não seria capaz. É muito diferente do que a gente
elencar um ou outro. Eu falei, se a carapuça às vezes sirva, eu não posso fazer nada. Eu não falei. Eu falei que eu não sou capacho e jamais falei que alguém aqui é ou não capacho. Então, queria pontuar isso aí. O que eu falei foi sobre minha pessoa e não sobre outra pessoa. Muito obrigada, senhor presidente. Ele vou à presidência para ver a deixar. Senhor presidente, vamos deixar assim, para esclarecimento pessoal, é terra livre, vamos debater só agora sobre um projeto para andamento do trabalho. Não tem mais trabalho. Não, mas deixa que o tema livre serve para isso. Mas tudo bem. Não havendo mais orador, vamos colocar em discussão o projeto. Esse projeto foi discutido o ano, não, só aí. Para votar aqui. Vamos separar Você duas. pode ver que eu tinha colocado Então, isso. isso já Os dois 5% do total. É com emenda ou sem emenda? Agora o projeto. Primeiro é votado a emenda com o projeto, se não passou, aí vota o projeto. Sim. Aí depois só que eu coloquei o processo ali, para desconsiderar a da emenda 1, às vezes desconsidera porque não foi colocado. Porque a 1 era 3%, e as 5 era Então, desconsidera então Mas a a emenda não foi é o apresentada. 5%. Vai considerar só considera? Sendo que você perguntando, Eu falei, ó, essa aqui vai considerar, vai. Foi desencarnar. pode riscar, é só a 2 que é de Então, essa aqui eu não precisei nem votar, vou botar nessa. Isso. Né? Então, Porque vai desconsiderar um. E a 1 vai ser a considerada. emenda 1 vai desconsiderar porque vocês não colocaram, retirou, né? Só a emenda 2. Vê se tiver votação dela, vê se tira Esse daí é o projeto. muda aqui. Depois vocês vão tirar. Só vai essa. Depois vocês vão tirar essa aqui, não vai tirar essa aqui. Não mesmo, só que esse aqui é dois. Depois ela tira o outro. Você vai mandar só essa duas. Vamos colocar então em votação a emenda número 02/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os desfavoráveis que se levantam. Favoráveis, né? Em votação, projeto Agora só foi. na íntegra. Na íntegra. Os favoráveis permaneçam como estão, os desfavoráveis que se levantam. Os 15%. Todos os 15% favoráveis ou favoráveis? Por que tem que pagar ele? Caiu o monono na pergunta. Então aqui, como o projeto precisa de 2 votações, então a gente vai ter então mais uma votação do referido projeto. Nesse momento, então, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura. Eu fui favorável também. Nesse momento, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres, referente ao projeto de lei do Executivo número 61/2022. Projeto de lei 61/2022, de 8 de setembro de 2022.
dispõe sobre abertura de crédito suplementar do orçamento vigente e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei do Executivo número 61/2022. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei 61/2022, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar do orçamento vigente e da outras providências. Conclusão. O relator dessa comissão decide preservar o parecer favorável ao projeto de lei 61/2022 e arremeter ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em possibilidade constitucional e amparo legal. Suzanápolis, 4 de outubro de 2022. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Clodoaldo Pereira de Assis, presidente, Leonardo Vicente Carvalho, relator, João Monteiro da Silva, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Suzanápolis, São Paulo, sobre o projeto de lei número 61/2022. O projeto em análise dispõe sobre a abertura de crédito suplementar do orçamento vigente e da outras providências, remetido pelo prefeito municipal para a análise desta Casa Legislativa. Conclusão. O chefe do Poder Executivo esclarece que o mencionado projeto tem como finalidade ajustar o saldo para garantir a execução de obras de instalação de adequação de sistema de prevenção e combate a incêndios e contra a descarga atmosférica. Ante o exposto, em atendimento à solicitação de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando que a abertura de crédito adicional suplementar está prevista na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Lei Orgânica Municipal fará alterações necessárias na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e no PPA, Plano Plurianual em vigor. No que diz respeito à sua competência, essa comissão nada tem a objetar. Essa comissão emite parecer favorável ao projeto e opinamos pela regular tramitação, cabendo ao egrégio plenário iniciar o seu mérito. É o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento, Paulo César Ferreira, presidente, Alessandro Antônio Sérgio, relator, Jana Novaes Santos, membro. Lido, senhor presidente. Em discussão. Não havendo orador, vamos colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os desfavoráveis que se levantam. Aprovado. Isso sim, três, né? Antes de passar para as explicações pessoais, gostaria de pedir ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 28/2022, que acabou passando despercebida aqui no expediente. Indicação número 28/2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador João Bonfim da Silva, infracinado, com assento nessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, vem indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Suzanápolis, São Paulo, senhor José Luiz Gava, que avalie a possibilidade de alteração da Lei Municipal número 294, de 9 de março de 2016, que institui o Vale Alimentação e Prêmio à Suidade a servidores públicos municipais, a fim de autorizar o Executivo a conceder também aos servidores municipais efetivos que se encontram em exercício de cargo eletivo. A presente indicação se justifica pelo fato de tentar corrigir essa injustiça com os servidores que porventura possam exercer um cargo eletivo, já que mesmo exercendo tal cargo, continuam sendo servidores municipais, assim nada mais justo do que terem esse benefício. Sem mais prolongamento, na expectativa de ter essa indicação atendida, renovo meus votos de consideração e elevada estima. Suzanápolis, 26 de setembro de 2022. João Bonfim da Silva, vereador. A Câmara Municipal de Suzanápolis, vereadora Sara da Silva Escolas Dias, presidente da Câmara Municipal. Obrigada. Então, será encaminhada para o Executivo. Nada mais havendo a tratar, então, na ordem do dia, vamos passar para o pequeno expeditivo para explicações pessoais. Vereadora Alessandra, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Perdão, Alessandro. É com a palavra do senhor Sambaes.
Eu vou falar primeiro, porque eu preciso ir embora, porque eu não tenho motorista na Sim. praia mais seguinte, tá? Sem problema. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus, né? Por mais uma sessão bastante aproveitada. E dizer, né? A satisfação que eu vi as eleições, né? Umas eleições tranquilas, sem problema, todo mundo livremente, sem grandes tumultos, né? Só foi tumultuado as sessões, né? As sessões foi um pesadelo por causa da biometria, né? Mas eu acredito que nunca vi uma eleição bastante tranquila, que nem foi essa eleição da agora. Só ficou um pouco desgostoso foi a papeleira na rua, né? Que na eleição passada ninguém achava um papel para remédio na cidade. Mas cada um teve os seus momentos aí e graças a Deus tudo se correu bem. Então, quero parabenizar a toda a equipe, né, do cartório eleitoral, a grande amiga da gente, a Carla, que mandou que eu agradecesse a todos, né, pela educação que teve, o policiamento não teve um detalhe, né, na eleição. Então, quero transmitir isso para vocês, que o cartório eleitoral está muito contente pelas eleições passadas aqui. E aqueles que realmente trabalharam pelos nossos municípios, teve suas votações aí, tenho certeza que eles estão todos agradecidos. Infelizmente, o meu candidato a deputado não se elegeu, né? Mas teve o seu respaldo aqui e não vai deixar de olhar por nós futuramente. E demais, quero agradecer a todos e dizer da minha emenda, né, que eu fiz, da minha emenda não, da nossa emenda aqui, que fomos aqui, bem claro, que eu tinha falado dessa emenda de 3%, mas por cima, mas ninguém tinha discutido. Mas a minha posição foi manter o que teve neste ano, né, que vai ser, seria utilizado ao ano que vem. Mas respeito e eu tenho a opinião de vocês, né? E quero dizer que eu, se eu tiver de falar com o prefeito, eu chego nele e falo, né? Por exemplo, amanhã cedo eu chego lá e falo, eu vou ter 5% para você só. Então, não tem problema. Isso aí, se tivesse voltado 1% para ele também, falaria do mesmo jeito, porque eu sou transparente, eu sou uma pessoa que tem a minha cabeça bastante sossegada. Peço a Deus que me mantenha assim. Quero agradecer a vocês e pedir licença que eu preciso se retirar, tá ok? Um grande abraço para todos. Então, obrigada, Alessandro, por ceder esse espaço. Agora, o vereador Alessandro para falar. Obrigado, senhor presidente. Boa noite mais uma vez a todos. Eu gostaria de falar aqui sobre uma questão. Nós viemos aí, desde o início da administração, fazendo um trabalho de excelência, tá? Isso eu digo, Câmara Municipal junto com o Poder Executivo. Então nós sempre fizemos, pelo menos da minha parte, o meu trabalho foi muito transparente, eu sempre que pude e que soube das necessidades, das perguntas que as pessoas, os munícipes, me fizeram em relação a qualquer obra, qualquer coisa que tenha sido feita aqui na cidade. Aquilo que eu não sei, que não é do meu conhecimento, eu não preciso nem usar da minha prerrogativa como vereador, como representante do povo, para poder buscar essa informação e poder colocar a população a par do que está acontecendo da melhor maneira possível. E assim, eu gostaria apenas de deixar claro que assim, há divergências de opinião, o direito do voto aqui é de cada um. Eu acho que cada um tem o seu direito de votar e de fazer suas escolhas. E todos precisam respeitar. E a gente não pode, de maneira alguma, não aceitando ou discordando da opinião do outro, tentar atacar ou então
causar uma desordem nessa casa, até porque nós somos, né? Nós precisamos mostrar para a população que eles têm representantes e representantes dignos de representá-los. Nós não podemos fazer aqui dentro desse recinto acusações ou talvez, não nem acusações diretas, mas nós também não podemos falar sobre de que a carapuça serviu, sabe? Isso é uma fala, isso é uma falácia que não cabe, eu acho, que dentro desse recinto. Eu acho que as pessoas precisam entender que nós somos pessoas ponderadas, que nós estamos aqui realmente para representá-los e com dignidade e sem atingir um ao outro. Porque nós não somos inimigos, mesmo que nós somos de partidos diferentes, nós somos companheiros de trabalho. Nós temos opiniões diversas, diferentes, e não é porque nós temos uma opinião diferente que nós vamos chegar aqui e se o nobre falou e eu não gostei, eu não posso querer dizer que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, e que eu não devo isso, que eu não devo aquilo, até porque eu acredito, eu creio, eu quero acreditar que nenhum dos pares aqui deve favor para ninguém. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que nenhum dos pares aqui deve favor para prefeito, até porque eu, por exemplo, eu sou da situação, eu faço parte da situação. Eu não tenho favor para ele. Eu apoiei ele. Eu apoio o trabalho que ele vem desenvolvendo no município. Então eu não tenho motivo nenhum, razão nenhuma para ser capacho de ninguém, como foi dito aqui, que não sou. Quando eu digo que eu não sou, e se eu estou dentro de um recinto onde tem mais pessoas participando do mesmo pleito que eu estou, não posso dizer diretamente, mas eu estou colocando que alguém está sendo capaz de alguém. Então, me desculpem, mas isso eu não vou aceitar, eu não aceito mesmo. Fui eleito pelo povo, sou agradecido, muito grato pela confiança de cada um de vocês, munícipes, e vocês podem ter certeza, se vocês precisarem saber de transparência sobre o que está sendo executado no município, não se acanhe, não se pode chegar em mim, e eu tenho certeza que pode chegar em outros vereadores aqui também, que eles vão procurar saber. Se eu não sei, eu busco informação para eu poder passar isso para vocês. Eu acho que o trabalho nosso, sim, é fiscalizar. E nós não vamos deixar de fiscalizar. Fiscalizar, ou seja, se for um percentual aqui, se o percentual foi de 1, ou de 2, ou de 10, ou de 15, ou de 20, gente, de 15, não foi de 100%. Não é para o prefeito fazer, você está entendendo, o que ele bem quiser. Nós temos sim como fiscalizar o município. Nós moramos aqui, nós estamos aqui dentro do município. Agora, se não tiver condições, não tiver tempo para fazer isso, aí me desculpem. Né? Me desculpem, sinceramente. E é só isso, muito obrigado. E eu gostaria de pedir licença para me retirar. Certo, senhora presidente? Pô, eu te ouvi, você não vai me ouvir? Oi? Eu te ouvi, você não vai me ouvir? Não, não tem problema. Eu queria que você me ouvisse. Não, não tem problema. Eu ouço depois, vai ficar gravado nos anais da casa. Eu queria que você fizesse pessoalmente. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esse dia e dizer também que aqui nós estamos na democracia. Todo mundo tem direito de expressar, né? Cada um tem direito de se expressar, seja de lado contrário ou não. Tá? E eu quero, a minha expressão é o seguinte. Eu acho o seguinte, antes de expressar o meu voto, por que eu votei 5%, eu queria primeiramente agradecer aos fiscais da CVA, o engenheiro que me responderam sobre a fiscalização que eu fiz, porque eu sou fiscal do povo e eu fui símbolo da CVA para fiscalizar umas obras muito mal feitas que fizeram lá. E graças a Deus o prefeito me ligou, falou que então está aqui de prova, né, então, que eles vão arrumar. Colocar, né? Isso. Tirar a madeira e colocar a estrutura mecânica. Isso, porque não é assim, eu sou construtor já faz muito tempo. De obra eu entendo muito bem. Você vai colocar um material
uma cobertura. Se fosse cobertura de boa qualidade, o João entende muito bem também disso. Você pode ter certeza que eu ia chegar na própria morador e falou, não é, mas você pode ficar tranquilo, porque faz um material muito de má qualidade. E o meu objetivo que é? Fiscalizar. Né? Então, graças a Deus, já obtive a resposta, o não teve prova, e eles vão executar o serviço. E sobre a emenda dos 5% é o seguinte, eu quero deixar bem claro, é a minha opção, eu vou dar os 5%, mas em hipótese nenhuma eu estou pondo em xeque a integridade do prefeito, deixa em hipótese nenhuma, é minha opinião, mas não estou pondo em integridade do prefeito em hipótese nenhuma. Puxa todos os projetos aqui e o projeto que eu vou ter contra o prefeito. Então eu não estou pondo em xeque a integridade do prefeito e o trabalho de jeito nenhum. É minha opinião. Eu só acho que esse 5% que eu estou dando é para mim ajudar a fiscalizar o município. Não estou falando que ele vai fazer isso e aquilo. Ele está livre para gastar o que for, desde que estiver correto, mas eu estou aqui para fiscalizar. Como eu também acho bem claro, vocês têm a opinião de vocês, eu respeito, é a minha opinião. Eu não posso nem sair lá, os caras dele, não, é a opinião de vocês, eu tenho que respeitar, é a minha opinião. O que eu também quero que a pessoa não use isso. Falar que o vereador lá não quis te dar 15%, então ele quer te ajudar, não é isso. Cada um tem a opinião, eu tenho a minha. Então eu quero respeito de vocês e quero que vocês respeitem a minha. Assim, eu estou aqui para a integridade política do prefeito e dizendo muito bem que ele está fazendo um belo trabalho aqui, todo mundo está sabendo disso. E nós, pontualmente, falando isso dia a dia. Você acompanha, todo mundo aqui acompanha o trabalho que ele está fazendo. Só que eu sei que nós moramos numa cidade que tem muita conversinha, um joga lá, um joga... Isso anda. Então, antes de andar e chegar no prefeito e falar que eu fui trair o prefeito, eu chego nele e falo, ó, não votei os 5 por isso. Respeito a opinião de todos, mas eu não deixo negócio de ninguém falar nas minhas costas, não. Eu já chego e falo. Porque eu fui eleito pelo povo, eu sou fiscal do povo. Tá? Mas eu respeito a opinião de cada um de vocês. Cada um tem que ter a sua opinião. Tá? E o demais, agradecer assim, a todos pelo belo trabalho que foi feito, parabenizar o vereador Léo, a Sara, pelo belo trabalho que vocês fizeram com o deputado Tamar, meu Kids e o César, pelo belo trabalho que fez com a Analice, o João, que agora não correu, sumiu o nome do deputado, pelo belo trabalho, graças a Deus foram eleitos, né? Graças a Deus, o meu deputado foi 183 mil votos ele teve. Foi muito bem votado. Foi o 12º deputado mais votado do Estado. Né? Mas, e qual é o nosso papel agora? É correr atrás, buscar recursos. É o nosso papel isso. Nosso papel é isso. Por isso que eu falo que cada trabalho, o nobre vereador Paulo, pelo trabalho que ele fez, mudar o bem, graças a Deus também foi eleito. Então isso aqui é uma vitória. Não só a minha, a vitória de todos nós aqui. Quem tem a ganhar com isso, quem é? É o município. Eu quero deixar bem claro todas as emendas. A emenda que eu fiz em São Paulo, que eu levei em Brasília junto com a Sara e Ana Mais, sabe da onde? Essa emenda não foi feita. Ela não foi feita aqui na prefeitura, aqui na Câmara. Foi feita dentro da prefeitura, junto com o assessor do prefeito. Você vê o tanto que trabalha conjunto com o prefeito. Quer dizer que eu não estou trabalhando nada contra o prefeito. Eu estou trabalhando junto com o prefeito, porque eu quero fazer a cidade nossa andar. Isso com a diferença. E assim, não só eu quero dizer todos aqui. É que eu só tenho, se tem uma coisa que está correndo na vila aí, na cidade inteira, que essa Câmara que está acontecendo aqui, nunca teve. Nunca teve. Nas 8 legislações com essa, né, Paulo? Nunca teve, o Paulo já deixou bem claro. Então, qual é o nosso papel? É fazer o belo trabalho. Não sei futuramente quem vai sair, quem não vai, não sei se eu vou ser candidato mais, isso é só Deus pertence, o dia da manhã. Né? E só isso eu quero agradecer a todos e muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador João Bonfim, com a palavra. Quero aqui, primeiramente, dar uma boa noite a Deus, uma boa noite à senhora presidente, aos nobres pares. E eu quero agradecer a Deus por mais esse dia que nós estamos aqui trabalhando. A gente sempre pede para Deus de a harmonia ser uma boa arma, né, vamos dizer assim, né?
Eu digo assim, lógico, cada um tem sua ideia, cada um discute, um acha que é bom, o outro acha que é. Então eu digo assim, cada um tem a sua opinião, respeito, eu jamais eu vou, né? Se eu estou agindo pelo, vamos isso, vamos diminuir. Então, eu sou fácil de combinar, né? Mas eu digo assim, quero agradecer aí que teve a democracia aí, nós tivemos aí os deputados aí, e nós vamos ter tanto federal como estadual, assim, eu estou um cara assim, se eu não estiver na política, vamos lá nesse deputado lá, eu tive com eles fizeram compromisso, então eu estou de mãos para qualquer um, todo mundo, né? E eu quero também deixar claro aqui, agradecer o prefeito, que eu fiz um pedido para ele, uma indicação verbal, e ele atendeu, que o pessoal reclamava no Patrimônio São Jorge, porque se os Anápolis tinham um carro que levava trabalhadores e estudantes, eles não tinham. Eu falei, não, vou levar até o conhecimento do prefeito, vamos ver o que ele fala, né? Inclusive, eu falei, prefeito, tá assim, quer dizer, não tem transporte, quem vai receber a sua aposentadoria, vai para Pereira Barreto. Todos nós ocupamos Pereira Barreto, né? Falou, não, pode ir, leva o telefone do motorista, conversa com eles, o dia que tiver alguém que vai para Pereira Barreto, o ônibus vai e pega ele. Eu falei, não, prefeito, então está muito bem. Então, quer dizer, é uma questão que resolveu, a gente só tem que agradecer, porque eu digo assim, eu tenho meu carro, você tem, o outro tem, mas a maioria não tem, né? Então, é um trabalho que a gente vem assim dedicando e vamos pedir para Deus que tudo corra bem e Deus proteja todos, que dá uma boa semana para todos, no final de mês, e muito obrigado, senhora presidente. Obrigada. Vereador João Bonfim. Vereador Melquides com a palavra. Boa noite, presidente, secretário, Fernando, amigos ali. A minha conversa vai ser meia coisa. Eu não estou aqui para agredir ninguém. Eu sou amigo de todo mundo. O prefeito não manda em mim, que se eu não trabalhar, eu não vou receber, não vou pagar minha renda, ele não vai pagar minha conta. Portanto, eu peito ele. Então, eu não tenho que estar atingindo ele, você, cara, você que você é a oposição, nós é todos amigos, gente. Eu não. Eu já fui um cara meio besta, meio briguento. Hoje eu botei a cabeça no lugar, então eu acho que está tão bonito até agora, não teve conversa, eu já vi nessa Câmara aqui, a polícia vir tirar esse vereador para fora. Eu não estou mentindo não, isso é pura verdade. Outra vez que não parou a sessão, vinha na Câmara direto, os caras fechavam lá na sala de votar, eu lembro, eu estou aqui para ajudar a população, o que precisar de mim. Eu vou lá quase todo dia naquele asfalto lá, naquela firma lá, e quando o Dória foi assinar o projeto lá em São Paulo, no Palácio, lá, ele falou lá que vereadores e prefeitos, que essas firmas fossem fazer asfalto, era para fiscalizar. É a mesma coisa aquele recado ali, por que o engenheiro do DR ali mandou parar? Porque era 5 centímetros, os caras estavam pondo 2. Está parado ali. Então, a gente, o prefeito está trabalhando bem. Se ele fizer coisa errada, eu sou o primeiro a descer o sarrafo dele. Não tem boca não. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, vereador Melquides. Vereador Paulo com a palavra. Parabéns. Tem que ter um pouco, né? Senhor presidente. Você falar, ué. É com satisfação que quero cumprimentar a todos. Eu quero aqui agradecer a família sinapulense. Cada vez que tem campanha, e devido à corrida de todo mundo, é sempre assim, né? É o momento da gente se ver. A gente ir na casa de muitas pessoas. Por mais que quando a gente vai lá, a gente fala, olha, vem em casa, tomar um café, é um prazer recebê-los, né? E como é bom esse momento de campanha, né? Você rever as pessoas nem que for um pouquinho, olho no olho, mais uma vez pediu o voto, pediu o apoio. Fico muito feliz com essa condição. Eu quero agradecer o apoio que tive, o recebimento que tive em cada casa que eu fui. Infelizmente não pode ir em todas, né? A gente trabalha muito, o tempo tudo é muito corrido para todos nós, mas aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, né? Então eu fico feliz por isso. Agradeço a Deus e quero aqui agradecer a família sinapulense pelo recebimento que dá a minha família sempre, nesses momentos políticos também.
que é viável para todos nós, interessante para todos nós, tem que buscar. Né? Como dizia meu pai, vaca não dá leite, tem que ir lá tirar, tem que buscar. Né? Então a gente faz isso sempre, olhando no olho e é grato pela confiança. Voltando ao legislativo, do que foi feito e elaborado aqui hoje, em nome da democracia, em nome da honestidade, da transparência, eu vejo que no futuro bem breve as câmaras e a democracia, ditamente dita, livremente dita, ela está com os tempos curtos. Ainda vai chegar um tempo que nós vamos ver que o povo vai dizer não à democracia. Isso está bem próximo, porque ela não funciona. Ela não funciona em nome da honestidade, em nome da transparência, de trabalhar pouco, de não cuidar. É o que vem acontecendo. Tem muita gente com o saco cheio. Vocês podem ver as últimas eleições nos municípios e estados mais avançados. Estão dizendo sim à radicalização. Não querem mais a democracia. E quem está com os dias contados. Eu vou dizer para vocês por quê. Nós trabalhamos pouco e cada vez mais pouco. Nós não enfrentamos nada, não cuidamos de nada, não sabemos quanto custa nada. Isso também eu estou vendo aqui pela primeira vez. Muita coisa eu estou vendo aqui pela primeira vez. E eu respeito pra caramba o olhar de cada um. Mas é preciso ser mais exigente. Vereador não pode ser só isso. Porque nós estamos cuidando a partir de hoje, o ano que vem vocês vão sentir isso na pele. Eu só estou adiantando para vocês. Nós não vamos trabalhar nada. Não vai passar nada por isso. Só formalidade de pasta. Nada mais do que isso. Vereador não pode ser só isso. Eu tenho vergonha. Eu estou sendo franco com vocês. Nós somos vereadores iguais. Eu tenho vergonha. Porque não é justo uma pessoa que está doente, que chega a ter o âmbito público e fala, pelo amor de Deus, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de um remédio. Ela tem que ir até o juiz pedir. E para fazer uma festa, seja lá quanto ela for, não precisa pedir. Nem para nós. Que legislamos. Nós não estamos legislando nada. E muito menos daqui para frente. Porque muita coisa não vai passar aqui. Então, é esse o município que a gente quer para o meu neto, os filhos de vocês que são mais jovens que eu estou com um neto que está para vir. Isso a gente tem que pensar. Quando você dá 1%, 5 ou 10 ou nada para o prefeito, quem que seja ele, você não está sendo contra ele, você não está sendo contra o trabalho dele, você está trabalhando junto. Você está fazendo a tua parte junto. Quando você foi pedir o voto, você falou assim, olha, eu vou estar lá, eu quero fiscalizar, eu quero estar junto. Nós não estamos juntos, nem fazendo nada. Está uma briga de ego de lado. Eu, por exemplo, não tive junto com o prefeito na política. Mas se ele por 70 votos, 36 tivesse ganho, estaria eu aqui. De repente, para vocês seria difícil imaginar falar, o Paulo pediu 1%. Eu iria pedir 1%. Porque eu quero a Câmara ativa, participativa. Tem que ser assim. Porque senão só fica um lado bom, o outro não vale nada. O outro fica meras formalidades. É o que a gente vai ser. Para as cabeças pensantes, tá? Para quem pensa. Para cabeças pensantes, nós não vamos ser nada. Nós vamos ser vereadores caríssimos. E eu espero que ninguém tenha a audácia de pedir aumento para o vereador nesse mandato. Pelo amor de Deus, não me faça passar mais essa vergonha. Pelo amor de Deus, né? Eu não espero que ninguém tenha essa audácia de pedir aumento para a vereança. Porque um salário mínimo é caro, a gente ganha mais do que um. Pelo amor de Deus, né? Então eu respeito pra caramba, eu quero que respeitem o meu pensamento. Porque eu respeito vocês. Mas o que eu estou fazendo aqui é um desabafo. De quem queria estar aqui debruçado em cada projeto, planejando, pensando no futuro, de quanto custa cada coisa. Porque não adianta todos nós aqui correr atrás de deputado, pegar emenda, e o dinheiro aqui, de repente, não ser bem aplicado. Sabe, a gestão interna tem que ser feita. Quanto custa a gestão interna? Sabe? Então, eu acho que nós vamos pensar um pouco mais em tudo isso aí. Né? Ser vereador não é só isso aqui, não pode ser só isso aqui. Porque senão a gente fica muito caro e fica inviável. Né? Não esqueça que lá fora tem cabeça que pensa, tem gente pensando lá fora também, que está nos olhando. Né? Nós somos representantes do povo. Então, nesse lado meu, eu, por favor, quero que vocês recebam ele com muito respeito, que é o que eu penso, estou aqui falando para vocês, olhando no olho de vocês. Mas é
é assim que eu vejo as coisas, é assim que eu penso. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Tá certo? Senhor presidente, eu agradeço vocês pelo meu desabafo. Queria que o Alessandro estivesse aqui, porque eu ouvi ele, que ele me ouvisse também, né? O que eu penso, qual que é o meu lado também de ver as coisas, assim como eu vi ele. Mas está tudo certo. Né? Eu gosto de ouvir todos, mas também gosto que me ouve. E é assim, esse é o meu sentimento. A gente não queria mais vir para cá. Esse é o meu sentimento. Estou sendo franco com vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Então, antes de encerrar também na noite de hoje, gostaria então de parabenizar o prefeito pela inauguração do Banco do Povo. Na verdade, quando eu falo essa questão de trabalhar junto, isso é muito bonito. O Banco do Povo foi uma indicação nossa, trabalhei também junto com ele, ajudando ali a trazer para cá na questão técnica. E isso hoje é uma realidade no nosso município. Todas as vezes, Feira da Lua, todas as vezes, muitas vezes, eu trabalhei junto com o assessor, junto com a prefeitura, redigindo às vezes projeto de lei, que passou aqui vindo do executivo. Vou continuar fazendo isso sempre, entendeu? Isso eu acho que não quer dizer. Não é um embate aqui, né, como já falei. Fico exaltada, me exaltei assim, porque, né, diferente dessa calma aí, né, eu já sou mais sanguínea, né, então não levo desaforo para casa, então já peço também desculpa se eu ofendi alguém, mas não foi nessa intenção e foi mais mesmo nesse sentimento que o Paulo está levando daqui, né, na verdade, para mim hoje também foi, né, a gente vai colher frutos daí pela frente, né, também, como o vereador Clodoaldo falou, eu também não sei se eu continuo numa política, me desanima, viu? Me desanima muito porque eu vejo que eu sou um peixe fora d'água, né? E não são bons para a política, a gente que pensa assim. Mas agradeço a Deus, né? Por eu ter essa mentalidade, ver isso, então respeito também. A opinião, apesar que vai cair sobre todo mundo aqui, a decisão de alguns sobre todo mundo, né? Mas respeito à democracia é isso e talvez seja por isso que ela não funciona, né? Mas meu sentimento também, pego carona aqui, na verdade, é de decepção. Né? Decepção de acreditar em algo que às vezes não existe. Mas então, fica aí também minha gratidão ao senhor prefeito, fica também eu afirmando que vou continuar sempre trabalhando pelo município. Agradeço muito, quase todas as minhas indicações, ele aceitou mesmo sendo de oposição. Por quê? Porque realmente ele viu que eram indicações que iriam fazer a diferença na vida da população. Então, sempre eu estou para somar, seja com ele, seja com qualquer pessoa, nunca para subtrair. E é assim que eu acredito que a gente vai continuar fazendo o nosso papel. Embora a partir do ano que vem uma parcela bem pequena, né? Porque por mais que a gente às vezes bate no peito que se quiser fiscalizar ou isso ou aquilo, a gente vê que a realidade não é muito isso, né? Às vezes a gente medir, tem um superávit de alguma coisa no dinheiro, às vezes é aquilo lá que o Paulo falou, às vezes tem muitos municípios que estão com projetos lindos de 0 fila de cirurgia, né? Então aqui a gente tem só uma saúde básica, a gente não tem uma especialidade, então muitas vezes a gente não consegue emenda para trazer, né? E as básicas às vezes não suprem. Eu mesmo tenho várias pessoas que eu estou conversando aí que estão precisando de uma cirurgia que está assim, passando muito mal. E aí é um pouco triste às vezes a gente vê um superávit aí de 10 milhões e a gente vê pessoas na fila de espera e filas que a gente vê assim que às vezes por 1 ano, 2 anos não vai aguentar. E eu nem sei se a pessoa vai conseguir resistir a isso. Por outro lado, eu também vejo o empenho do senhor prefeito que está assim, vendo também esses casos e eu acredito que também vai conseguir solucionar. Mas assim, falta programas mesmo sociais, programas para a população de baixa renda. E às vezes, não que a gente quer influenciar na questão do executivo, de maneira nenhuma, cada um tem o seu papel. Mas às vezes, como fiscalizador, a gente consegue às vezes até orientar, porque nós somos representantes da população. Então, às vezes, o prefeito ele executa, só que eu estou ali com aquela minha parcela da minha população, que eu estou ali pedindo e falando por essa população. Então, eu costumo muito ver isso, pensar como meus eleitores pensaria e também no que é melhor para a população.
Então, assim, peço, né, a todos, se de uma maneira se sentiu ofendido ou não, volto a falar, por esse meu, né, eu sou pequena, mas eu tenho esse meio buscando fazer o melhor, às vezes tentando que a pessoa entenda o que ela não quer entender. Mas, enfim, foi isso aí. Agradecer então a presença de todos, né, hoje a gente já passou um pouquinho meio do horário. Pedir que todos então vão com a bênção de Deus. Presidente, para vocês só verem a importância que é do vereador. Eu tenho certeza que todo mundo conhece o professor Cortella, né? Nem foi do WhatsApp. Eu já tive o privilégio de ir numa palestra dele. O professor Cortella, nessa palestra que eu tive, presencial, ele falou uma coisa para todos lá que foi muito interessante. Quando ele um dia foi prefeito de São Paulo, ele ocupava uma pasta. E olha, para você peitar o professor Cortella, você tem que ser muito intelectual. E lá tinha um vereador que peitava ele. Ele odiava esse vereador. Só que assim, vocês não têm noção, professor Cortella, hein? O tanto que eu aprendi com esse vereador. Aí fala que queria dar um nome do vereador para uma escola. Exatamente. Né? Ele não tem noção do tanto que eu aprendia com ele. E olha que para ensinar o professor Cortella tem que ser muito audacioso, né? O vereador ficou sem Então, isso é para vocês verem. Isso para vocês verem a importância que é um vereador. Um vereador não é qualquer coisa. Não pode ser qualquer coisa. Não deveria ser. Exatamente. Um vereador, gente, é muito importante. Pelo amor de Deus. Né? Ajudem a preservar essa casa. Ajudem a preservar. Porque ela não termina com a gente. Também vem depois da gente. Mas é preciso que a moral precisa estar sempre elevada. Pelo amor de Deus. Muito obrigado. Pedir licença e deixar. Na hora que você ocorreu, eu acabei esquecendo, né? De agradecer os eleitores que confiaram o voto ao meu deputado, né? Eu sei que foi 8 dias só de campanha, né? Muito poucos dias, com muito pouco dinheiro, né? Com 5 eleitores que ralaram, né? Mas eu não podia deixar de agradecer eles, né? Que seja com 40, com 50 votos, mas através de voto a voto ele conseguiu chegar onde ele chegou. Por isso eu tenho só agradecer aos eleitores que confiaram no deputado. Muito obrigado. Só também, antes, gostaria de agradecer também cada eleitor que confiou, mesmo às vezes eu trazendo uma proposta diferente, de às vezes agregando que eu trabalhei junto com o Itamar. Em função disso, só somou porque a gente conseguiu bastante recurso para o município. Então, eu gostaria de agradecer então, a cada eleitor que conseguiu me entender. Então, conseguiu entender que eu trabalhei com o Paulinho da Força, conseguiu entender que eu trabalhei então para o Itamar. Então, só gratidão também na vida de cada um que me recebeu bem, que foi bem legal essa questão aí de voltar nas casas, né? E uma coisa que eu sempre falei, que eu gostaria de voltar, então, graças a Deus, a partir do ano que vem, com uma agenda mais tranquila, vou voltar às casas, então, para fazer esse trabalho, que ele é muito importante também, como representante do povo. Então, gente, obrigada. Só gostaria, antes de encerrar, de marcar, então, a reunião para a gente, para a questão da emenda impositiva, até falar isso na própria sessão, para que não haja essa desconversa de que a gente não quis conversar disso antes. Então, estão todos aqui, então, já convidados, ou, no caso, convocados para a gente ter essa reunião e a gente, então, poder cumprir, então, o que já foi proposto na lei orgânica, que são as emendas impositivas. E espero que a gente entre num consenso, porque o município ganha nisso, né? Se a gente conseguir aí, fazer, às vezes, um pleito só, eu acho que é um município que, às vezes, pica, né? Eu sei que é democrático, mas se todos nós tivermos essa consciência, acredito que a gente vai ter um bom trabalho. Então é isso aí, Deus abençoe todos, boa noite,